Introdução, item 7. Para muitas pessoas, a oposição dos cientistas, se não é uma prova, é pelo menos uma forte presunção contrária. Não somos daqueles que se levantam contra os sábios, porque não queremos que digam que os insultamos. Temo-los, ao contrário, em grande estima, e seríamos muito honrados de estar entre eles. Mas sua opinião não poderia ser em todas as circunstâncias um julgamento irrevogável. Desde que a ciência sai da observação material dos fatos e trata de apreciar e de explicar esses fatos, o campo está aberto às conjecturas. Cada um traz seu pequeno sistema que quer fazer prevalecer e o sustenta com obstinação. Não vemos todos os dias as opiniões mais divergentes, alternativamente preconizadas e rejeitadas, logo repelidas como erros absurdos, depois proclamados como verdades incontestáveis? Os fatos, eis o verdadeiro critério dos nossos julgamentos. O argumento sem réplica. Na ausência de fatos, a dúvida é a opinião do sábio. Para as coisas notórias, a opinião dos sábios faz fé a justo título, porque eles sabem mais e melhor que o vulgo. Mas em fatos de princípios novos, de coisas desconhecidas, sua maneira de ver não é sempre senão hipotética, porque não são mais que os outros isentos de preconceitos. Eu diria mesmo que o sábio talvez tem mais preconceito que qualquer outro, porque uma propensão natural o leva a tudo subordinar ao ponto de vista que ele aprofundou. O matemático não vê prova senão numa demonstração algébrica. O químico relaciona tudo com a ação dos elementos e etc. Todo homem que faz uma especialidade, a ela subordina todas as suas ideias. Tirai-o de lá e frequentemente ele desarrazoa porque quer submeter tudo ao mesmo crivo. É uma consequência da fraqueza humana. Consultarei, pois, voluntariamente e com toda confiança, um químico sobre uma questão de análise, um físico sobre a força elétrica, um mecânico sobre a força motriz, mas eles me permitirão, sem que isso prejudique o apreço de seu saber especial, de não ter na mesma conta a sua opinião negativa em fatos do espiritismo, não mais que o do julgamento de um arquiteto sobre a questão de música. As ciências vulgares repousam sobre as propriedades da matéria que se pode experimentar e manipular à vontade. Os fenômenos espíritas repousam sobre a ação de inteligências que têm a sua própria vontade e nos provam a cada instante que elas não estão à disposição dos nossos caprichos. As observações, portanto, não podem ser feitas da mesma maneira. Elas requerem condições especiais e um outro ponto de partida. Querer submetê-las aos nossos processos ordinários de investigação é estabelecer analogias que não existem. A ciência propriamente dita como ciência, portanto, é incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. Não tem que se ocupar com isso e seu julgamento, qualquer que seja favorável ou não, não poderia ter nenhuma importância. O espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal que os sábios podem ter como indivíduos abstratos, podem ter como indivíduos abstração feita de uma qualidade de sábios, mas querer deferir a questão à ciência equivaleria a decidir a existência da alma por uma assembleia de físicos ou de astrônomos. Com efeito, o espiritismo está inteiramente baseado na existência da alma e de seu estado depois da morte. Ora,
É soberanamente lógico pensar que um homem deve ser um grande psicólogo porque é um grande matemático ou um grande anatomista. O anatomista, dissecando o corpo humano, procura a alma e, porque não a encontra sob o seu escalpelo, como nele encontra um nervo, ou porque não a vê, fugir como um gás, conclui daí que ela não existe, porque ele se coloca em ponto de vista exclusivamente material. Segue-se que ele tenha razão contra a opinião universal? Não. Vede, pois, que o espiritismo não é da alçada da ciência. Quando as crenças espíritas forem vulgarizadas, quando forem aceitas pelas massas e a julgar pela rapidez com que elas se propagam, esse tempo não estaria longe. Ocorrerá com ela o que ocorre com todas as ideias novas que encontram oposição. Os sábios se renderão à evidência. Eles a atingirão individualmente pela força das coisas. Até lá é intempestivo desviá-los dos seus trabalhos especiais para os constranger a se ocuparem de uma coisa estranha, que não está nem nas suas atribuições, nem em seu programa. À espera disto, aqueles que, sem um estudo prévio e aprofundado da matéria, se pronunciam pela negativa e zombam de quem não lhe escolhe a opinião, esquecem que o mesmo ocorreu na maioria das grandes descobertas que honram a humanidade. Eles se expõem a ver seus nomes aumentarem a lista dos ilustres proscritores das ideias novas e inscrito ao lado dos membros da douta Assembleia que, em 1752, acolheram com uma imensa explosão de riso o relatório de Franklin sobre os para-raios, julgando-o indigno de figurar ao lado das comunicações que lhes eram endereçadas. E disse outro que o ocasionou a perder à França o benefício da iniciativa da marinha a vapor, declarando o sistema de Fulton um sonho impraticável. E essas eram questões de sua alçada. Se, pois, essas assembleias que contavam em seu seio com a elite dos sábios do mundo não tiveram senão o escárnio e o sarcasmo por ideias que não compreendiam e que, alguns anos mais tarde, deveriam revolucionar a ciência, os costumes e a indústria, como esperar que uma questão estranha aos seus trabalhos obtenha mais favor? Esses erros de alguns, lamentáveis por sua memória, não poderia tirar-lhes os títulos que, por outras coisas, adquiriram a nossa estima. Mas é necessário um diploma oficial para ter bom senso, e não se contam fora das poltronas acadêmicas senão tolos e imbecis? Que se analisem os adeptos da doutrina espírita e se verá se nela não se encontram senão ignorantes, e se o número imenso de homens de mérito que a abraçaram permite se a relegue ao nível das crenças vulgares. O caráter e o saber desses homens vale bem o que se disse, uma vez que eles afirmam é preciso ao menos que haja alguma coisa. Repetimos ainda que, se os fatos que nos ocupam se encerrassem no movimento mecânico dos corpos, à procura da causa física, esse fenômeno entraria no domínio da ciência. Mas desde que se trata de uma manifestação fora das leis da humanidade, ela escapa da competência da ciência material, porque ela não pode se exprimir nem por algarismos, nem pela força mecânica. Quando surge um fato novo que não compete a nenhuma ciência conhecida, o sábio, para estudá-lo, deve fazer abstração de sua ciência e dizer-se que é para ele um estudo novo, que não se pode fazer com ideias preconcebidas.
O homem que considera a sua razão infalível está bem perto de sua razão, está bem perto do erro. Mesmo os que têm as ideias mais falsas se apoiam sobre a sua razão, e é em virtude disso que rejeitam tudo o que lhes parece impossível. Os que outrora repeliram as admiráveis descobertas de que a humanidade se honra faziam todo apelo a esse julgamento para as rejeitar. Ao que se chama razão frequentemente, não é senão orgulho disfarçado, e quem quer que se creia infalível se coloca como igual a Deus. Dirigimo-nos, pois, àqueles que são bastante sábios para duvidar daquilo que não viram e que, julgando o futuro pelo passado, não creiam que o homem tenha alcançado o seu apogeu, nem que a natureza tenha virado para ele a última página de seu livro.